Geometria tem mudado, né? A gente vê várias marcas que se preocupam muito em elaborar um produto melhor, né? Marcas que querem ir além de entregar uma bike bonita, eles se preocupam com uma bike que vai andar na frente, uma bike que vai ser mais competitiva, né? E competitivo que eu falo não é só no cenário competição, não. Competitivo até mesmo na trilha, aí, onde você pratica com teus amigos e tudo mais, porque pode ser que uma bike venha a complementar, certo? Uma dificuldade, uma deficiência que a pessoa tem em um determinado ponto e ela comprando a bike com a geometria correta, com o conjunto da obra correta ali, né, roda certa, pneus certos e tudo mais, vai facilitar, né? E isso no geral, gente, quando a gente fala assim, uma bike poder ajudar uma pessoa, vai desde o freio que ela está usando, pneu, roda, quadro, né, a suspensão, tudo isso faz diferença. Hoje, com essas bikes que tem um triângulo dianteiro mais longo, um ângulo de caixa de direção mais aberto, um canote mais em pé, né, as bicicletas que estão andando com avanços mais curtos e guidões mais largos, se você alterar a largura do guidão muito, né, tipo assim, você tirar muito do padrão que ela vem de fábrica, provavelmente você vai ter uma dificuldade em curva, certo? Ah, vou trocar o avanço, que eu estou acostumado a andar com um avanço mais longo e tal. Sabe, todos esses detalhes hoje em dia são pensados em quê? Tentar, né, fazer com que a bike evolua, mesmo que seja em coisas sutis, né, mas você sentir a diferença na performance final. Né? Eu lembro que no início era muito comum, quando a gente batia o olho numa bike, você visualizava, o correto é designer, uma vez eu falei designer, me corrigiram, é design, né? Você visualizava ali a bike e você enxergava nela um ângulo em V. Como assim, Daniel? Canote, né? City tube inclinado bem para trás, bem em cima da roda traseira, e a frente dela, né, a suspensão, né, o ângulo de caixa de direção bem em pé. Né? E aí, se você traçasse as retas e continuassem com elas, ela formaria um V. Por quê? Porque chegaria um ponto que, se você fosse descendo, elas encontrariam, né? E em cima cada vez mais aberto. Então, assim, no passado era muito comum isso. Então, você tinha bicicletas com ângulo de direção 71, certo? E um ângulo de canote ali, às vezes um pouco mais inclinado, mais em cima da roda. Né? Visualmente, assim, eu achava meio estranho. Depois passou para algumas bikes, teve algumas marcas, né, que passaram para utilizar o ângulo de direção em torno de 70, 71, mas também, né, um canote bem inclinado para trás, aquele tal do R-angle, né, que fazia aquela curva, né, e aí, tipo, lógico que aí tem a questão do ângulo efetivo, mas visualmente você via, né, era quase que em H, né, você via duas linhas passando em paralelo, você tinha o ângulo de caixa de direção, né, da suspensão ali, e o ângulo de canote caminhando em paralela, né. E aí, hoje a gente tem um ângulo mais voltado para o A, digamos assim, né? Você tem canotes mais em pé e ângulo de caixa de direção mais aberto. Então, por isso que eu falo em A, né? Que elas se encontram em cima, né? Se você for traçando a linha, lá em 20 e tantos metros lá, elas encontram, né? Então, você tem hoje bikes que andam com canote ali em 74, né? Ele bem em pezão mesmo assim, e uma caixa de direção mais aberta, 69, né? Então, fica bikes que ela modificou bem, entre eixos e tudo mais, tem um top tube mais longo, né? Uma bike que ela tem um alcance um pouco maior, você vê avanços mais curtos, né? Então, assim, a pessoa que às vezes estava acostumada na bike 17 utilizar um avanço de 100, agora está com uma bike 17 utilizando um avanço de 80, 70, né? E guidões largos. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do guidão, sabe? Que eu vejo assim, tem algumas pessoas que falam assim, agora tá na moda usar um avancinho curtinho. Bom, se a bike não tiver geometria para você usar um avanço curtinho, provavelmente ela vai ficar totalmente instável de frente, vai ficar ruim, né? O avanço ele tem dois propósitos, um para poder acertar realmente, né, o teu fit, né, o teu comprimento sobre a bike, e o outro propósito é para que ele fique mais perto do melhor ângulo de alavanca para sua direção. Você tem essa alavanca de direção, né? E imagine você que quando o guidão tem um avanço mais longo, quando a bike exige de você ter um avanço mais longo, né? A geometria pede isso, né? Esse comprimento do avanço para frente, quando você apoia as tuas mãos no guidão, ele ajuda, essa alavanca ajuda a manter a tua frente da tua bike andando em linha reta mais estável. Certo? Tem bikes que necessitam disso, principalmente quando elas têm um ângulo de direção de 71, um ângulo muito em pé. Então o avanço ele é maior, porque você apoiando com as suas duas mãos no guidão, você gera mais estabilidade na frente da bike. Quando a bike tem um ângulo de direção mais aberto, ela acaba sendo uma bike mais estável por natureza, entendeu? Então é onde ela pode ter, né, um avanço mais curto. Só que se ela tiver um avanço mais curto e você não tiver um guidão largo, você não faz curva. Certo? Ela é tão estável de dianteira que você pode chegar numa curva, você não tem a alavanca correta, ela passa direto, certo? Então, assim, tome cuidado com isso também, que eu já vi muita gente que pega, compra uma bike dessas modernas, ângulo de caixa de direção mais aberto, leva no bike fit, o cara vai lá e tora o guidão da pessoa. Ah, não, que eu acerto de acordo com o ombro, que não sei o que tem e tal.
A geometria mudou, então alguns bike fitters estão precisando de se atualizar também, senão ele acaba acertando aquela bike zero, né, em padrões antigos que não se usa mais. Né, hoje em dia tem pessoa comprando bike aí com a geometria puro XCO mesmo, você pega uma X da vida aí, uma Gravity, né, que é a 929, são bikes que tem uma geometria puro XCO, uma bike bem voltada para isso. E aí você acertar ela como uma bike de cicloturismo da vida aí, vai ficar estranha a pegada dela, você vai se sentir incomodado, vai achar a bike ruim de pegada, mas não é. Ela foi acertada de maneira errada, né, para aquele tipo de geometria. Então assim, galera, é isso que está acontecendo. Então a gente está vendo aí algumas marcas sérias pensando em evoluir, deixar as bikes mais na mão, deixar as bikes mais controláveis e com um desempenho superior ao que se tinha antes no mercado. E tem outras marcas que pensam só em visual, só em estética, só em pintura nova e pegar as palavras mágicas que vendem. Ah, boost, sabe, eixo passante, sabe, essas palavrinhas mágicas. Pô, a gente vê bike sendo lançada aí com ângulos ainda de caixa de direção de 71, traseira boost, não sei o que, sabe, você olha assim, no geral, você fala, pô, mas que salada mista. Certo que eu sou super apoiador que tem que ter bike para todos os territórios, para todo tipo de pessoa, para todo tipo de dificuldade e tudo mais. Só que hoje é possível de falar que tem geometrias que foram realmente atualizadas, então você tem uma bike escaladora, certo? Que ela utiliza de um ângulo de caixa de direção aberta e ela é escaladora por quê? Porque mexeram na traseira, no ângulo de canote, entendeu? Não ficou só aquela bike que só se preocupa em ângulo de direção, certo? Os caras evoluíram toda a geometria da bike e ela escala melhor, certo? Bikes que tem, né, às vezes um ângulo mais em H, né, que eu estava comentando no começo aí, a gente falando de bikes com ângulo de direção, por exemplo, assim, de 68, uma traseira jogando bem você para cima da roda traseira, são bikes bem interessantes, tipo assim, eu já pedalei com um bike assim há uns 2 anos atrás, e tipo, pô, era uma bike foda de você andar no estradão, sabe, em plano, era uma delícia. Só que você chegava na subida, você tinha um desconforto, chegava na descida, descia igual um avião também, porque ela te jogando para a roda de trás, sabe? Cada alteração sutil que a gente tem na geometria, ela vai ajudar num ponto e vai desagradar em outro, certo? Então, tipo assim, a geometria perfeita para um determinado local ela até existe, mas para geral eu creio que ainda nós não temos. Até porque quando você acerta muito a geometria numa bike, às vezes ela fica com algumas restrições, né? A bike fica com a traseira tão curta que aí não dá para você andar na lama porque ela trava a roda, entendeu? Ou às vezes, sabe, um detalhe aqui, outro lá. É igual a questão da integração, essas coisas. Gente, eu sei que é o seguinte, tem muita coisa nova vindo aí, mas tem muita coisa que precisa agora de parar de tentar evoluir e, sabe, aperfeiçoar. Né? Chegou a hora de aperfeiçoar algumas, mas outras não, outras estão só preocupadas em mandar pintura nova, espaçante e vender quadro que valeria 700, 800 conto por R$2.000 aí. A gente tá vendo muito disso aí no mercado, certo? E algumas marcas de bike aí, né, que estão partindo para um lado apelativo de falar assim, agora nós temos frente integrada, nós temos isso, aquilo, outro, tal, e tá deixando de lado aí a questão lógica do negócio. E a manutenção, como é que vai ser? Vai ficar mais cara? Né? A pessoa vai ter mais dor de cabeça com aquilo, vai precisar de oficinas especializadas, vai precisar de marcar hora no bike shop ali e, sabe, e aguardar 1 dia, 2 dias para poder mexer numa caixa de direção que seria algo normal de fazer em 15, 20 minutos, certo? Tudo isso daí vai vindo aí. E é isso daí. Sabadão, queria fazer um vídeo para trocar uma ideia com vocês, salientando aí essa questão aí de tomar cuidado aí na questão de geometria, desacertos, entendeu? Sai cortando guidão azói, não sai alterando não, sabe? Não pega bike com a geometria antiga, uma geometria escalada, e tenta pôr avanço curto nela não, que você vai zoar tudo, entendeu? Vai ficar esquisito. E como eu te disse também nessa questão de avanço curto, ele tá meio que ligado ao guidão largo, até porque se você, né, você traçar, né, o ângulo que a tua mão faz, né? Então, por exemplo, quando você está com suas mãos mais fechadas, elas estão nesse ângulo, e quando você abre elas, elas têm que vir mais para perto do teu corpo, né? Tua mão, o teu braço ali, ele tem um comprimento fixo, né? Então, quando ele vem para mais perto do corpo, é onde você necessita de, às vezes, um avancinho mais curtinho para poder acertar essa postura sua aí. Tá joia? Tome muito cuidado, não saia gastando muito não. Se possível, galera, a partir de agora, até o final do ano, pense melhor, vê direitinho as coisas aí, para com essa gastação de coisas desnecessárias, entendeu? E vamos pedalar muito aí, porque eu quero terminar o ano com 90 kg e com pelo menos 7.000 km. Bora lá então! Um grande abraço a todos, valeu, fui! Que videozinho mais doido, né? Falei de tudo nele, mas tá bom. Fui!